Em todo tempo Ele é bom. As suas misericórdias duram de geração em geração. Eu creio, Senhor. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Deus é fiel, eu creio. Eu sou uma despertada. Eu sou uma despertada. Declara sobre a sua vida que você foi despertada. Despertada. Eu fui despertada. Palavra de Deus nessa manhã. Quero trazer uma palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida. E eu quero te pedir duas coisas aqui. Primeira coisa, eu quero que você convide mais pessoas. É impressionante, eu quero trazer essa consciência para você. Eu quero trazer consciência para você. É impressionante como as pessoas, elas compartilham com muita rapidez más notícias, desgraça, bobagem, meme, porcaria. É impressionante como as pessoas, elas compartilham com muita rapidez e elas se comprometem com um monte de coisa que não vai agregar nem vida, nem valor, nem transformação, nem restauração na vida de ninguém. Mas é tão interessante quando algo é relevante, algo vai fazer diferença, como as pessoas têm muitas vezes dificuldade. Exato. Rose, nossa, eu nunca ouvi essa expressão aqui, vou até printar. O correio da má notícia. O correio da má notícia. Impressionante. E ali, ontem alguém falando, você viu Deolane, não sei o quê? Eu falei assim, não sei nem quem é Deolane. Porque eu vivo num mundo à parte, eu vivo num mundo paralelo. Não sei nem quem é. Não sei de onde veio, não sei quem. Do Big. Piorou. Então, assim, como que as pessoas, elas compartilham tantas coisas que não vai fazer diferença, não vai fazer sentido. E às vezes, queridos, a gente se empenha, se esforça. Para quê? Para trazer uma palavra de vida, de esperança. E eu tenho certeza, durante esse período que eu tenho estado aqui nas lives, durante esses 5 anos que eu venho aqui para poder fazer live, eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pessoas serem curadas. Da gente terminar de orar aqui, a pessoa expelir pedra nos rins, que já estava indo para uma sala de cirurgia. Eu já vi pessoas serem curadas de depressão, de ansiedade. Eu já vi pessoas reconstruírem casamentos, reconstruírem a educação dos seus filhos. Quantas pessoas foram alcançadas por uma palavra de vida, de esperança, resposta. Chegou aqui, quantas pessoas chegaram aqui e que não queria mais viver, que ia tirar a própria vida, e o Espírito de Deus, por intermédio desse tempo aqui, o Senhor veio e resgatou essa pessoa, resgatou aquela família, resgatou. Quantas pessoas que estiveram aqui e estão aqui conosco, que ia morrer dos rins, mas que por conta dos nossos propósitos começou a aprender a beber água, aprendeu a se cuidar, a se valorizar, amor próprio. Então, como que essa live tem sido bênção na vida de tantas pessoas? E despertadas despertam. Quando você diz, eu sou uma despertada, eu vou despertar outras pessoas. Eu vou ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Então, por isso, eu quero convidar você, todas as vezes que chegar na live,
Não pensa só em você, não. Pensa em quantas pessoas que você conhece que poderia ser alcançadas. Quantas pessoas que você conhece que poderia ter a vida transformada. Eu lembro de uma moça que ela recebeu uma live na hora que ela estava se preparando para se suicidar e matar a criancinha dela. A bebezinha dela tinha 1 ano de vida. Ela ia matar a bebê envenenada e ela ia se suicidar, se matar. E alguém viu uma live e ela falou assim, não, antes de eu finalizar o que eu ia finalizar aqui, porque a minha vida não faz mais sentido, se você vê essa mulher é linda. Uma hora eu vou trazê-la aqui. Essa mulher é linda, 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 linda. Uma mulher linda, uma mulher preciosa, uma mulher cheia de dom, de talento, de habilidade. Só que ela tinha morrido na sua alma. Ela estava morta-viva. Ela estava morta-viva. E aí a live chega e Deus começa a falar diretamente com ela. Porque Deus é assim, queridos. Às vezes ele faz uma live para falar com uma pessoa. Às vezes tem uma palavra. Quantas vezes eu estava aqui ministrando para vocês e a palavra era para mim. E eu entrar, inclusive, já tem várias lives lá no YouTube, tem um monte, que eu entrei em crise de choro. Porque a resposta era minha. Deus estava me usando para me dar resposta. Entende? Então, como que Deus fala, como que Deus ministra, como Deus nos renova, como Deus vai mudando a nossa história, a nossa jornada. De fato, eu ainda não sou tudo que eu deveria ser, mas eu não sou nem a sombra do que um dia eu já fui. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, quanta coisa aconteceu. Meu Deus, quantas transformações aconteceram na minha vida. Quanto crescimento. E essa mulher, ela foi tão impactada nessa live que aquele dia ela desistiu de morrer, ela desistiu de matar a filhinha dela. E ela começou de um processo de reestruturação. Ela foi sendo curada, liberta, transformada. E hoje ela é um canal de Deus para a transformação de pessoas. Então acredite. Às vezes você fala assim, eu vou mandar a live que não vai fazer nenhuma diferença. Acredite. Quando Deus ele quer falar com alguém, é o Espírito Santo que vai trazer a convicção ao coração daquela pessoa. Quando eu estou vendendo minhas imersões, mentorias, que a pessoa está em dúvida, eu falo, ore, pergunte ao Espírito Santo se é para você, se vai fazer sentido para você. Porque, queridos, eu não trabalho sozinha, é meu trabalho. Assim como um médico tem o trabalho dele, assim como um dentista tem o trabalho dele, assim como uma faxineira tem o trabalho dela. A pessoa ela vai se empenhar, ela vai dar o seu melhor e ela está vendendo aquele trabalho. Mas eu falo assim, ore, pergunte para Deus. Ore. Entende? Maria contando, eu já vi a pastora chegar gripada, passando mal. Eu vim para live passando mal, de estar espirrando, de estar com a cabeça explodindo. E na live Deus me curar instantaneamente. E aí eu dar continuidade na minha semana de uma forma sobrenatural. Meu Deus, quanta coisa eu já vi. Então seja um canal de Deus para a vida de outras pessoas, né? Eu sou despertada para despertar. Não é só para você. O rio de Deus enche você para que haja um fluir do rio de Deus. Para que as águas de Deus possam fluir através da sua vida. Não é só em você, é através de você. A bênção ela não é só para você. É para através de você. Ontem eu estava orando na madrugada e o Espírito Santo falou... Eu quero que quando você terminar a oração, você envie uma oferta para fulana de tantos reais. Eu falei, muito obrigado. O Senhor falou, Senhor, bem que o Senhor podia fazer isso comigo, hein? Mas eu amo ofertar, eu amo abençoar a vida de pessoas, né? E principalmente quando o Senhor orienta, direciona. E aí... Quando eu finalizei a live, demorou um pouquinho mais, eu peguei e enviei. Como que essa pessoa chorou? Porque ela estava esperando uma resposta. Às vezes, queridos, a gente está esperando uma resposta, só que às vezes Deus quer que você seja a resposta. Olha que forte, meu Deus. Eu não sei se você pegou o tamanho desse negócio que eu estou falando aqui para você.
Às vezes nós estamos orando por uma resposta. Mas às vezes Deus quer usar você para ser a resposta. Para ser a resposta. Para ser o canal do milagre, da transformação, da restauração, da mudança. Meu Deus! E como isso é forte! Porque, queridos, às vezes eu estou esperando uma resposta, mas enquanto eu estou lá orando pela minha resposta, o meu aba, ele fala assim, Sumaí, eu quero que você faça tal coisa, porque eu quero que você seja a resposta para a oração de fulano. Você seja a resposta. E às vezes, queridos, um abraço é uma resposta. Às vezes uma palavra é uma resposta. Às vezes uma ligação é uma resposta. Às vezes uma oração. Fulano, enquanto eu orava, eu lembrei de você. E eu tô te ligando, te mandando essa mensagem aqui para poder, e aí você, para poder orar com você. E às vezes uma oração simples. Você pede assim, Espírito Santo, conduza a minha oração. E aí o Senhor começa a falar ali. E aí você fala, olha, Senhor, faz uma obra. Quer às vezes aquilo ali é a resposta que aquela pessoa estava precisando. Aquela palavra. É o detalhe. E vai fazendo toda a diferença. Se a gente não entender que eu sou despertada para despertar, eu vou me tornar um mar morto. Deus não te chamou para ser um mar morto. Deus não te chamou para ser um mar morto. Por que que o mar morto é conhecido como mar morto? Porque ele só recebe, ele só recebe, ele só recebe, ele não dá, ele não, a água dele, ele é a parada. Ele não deságua em lugar nenhum, ele só recebe, por isso ele é conhecido como mar morto. O nível de sal que tem no mar morto, se você passar muito tempo lá sem se banhar na água doce, você morre. Tudo que está no mar morto morre. E Deus não te chamou para ser um mar morto. Deus te chamou para que você seja um rio de vida. Deus te chamou para que aquela palavra que ele diz para a mulher samaritana, e se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior vão brotar um rio de vida, um rio de Deus. E por onde você passar, pessoas vão ser tocadas, libertas, transformadas, restauradas. Queridos, às vezes eu vou para formações que não tem nada a ver com crente. Nada a ver. Mas nada mesmo. Só que é muito raro eu estar nesses ambientes e lá não transformar num culto. Não tem como. Outro dia eu vi um post que dizia: se você fosse para uma festa, e a pessoa que você levasse, falasse de Jesus nessa festa, você ganharia 10 mil reais. Quem você levaria? Sem você falar nada para a pessoa que ela precisaria falar de Jesus. Todos os meus filhos dizem, eu levaria minha mãe. Porque eu tenho certeza que ela não ia perder a oportunidade. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é despertada para despertar. Você faz parte de um grande exército de mulheres despertadas, de homens despertados para despertar no nome de Jesus. Palavra de Deus para mim e para você. Em Mateus 7, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me mostrou Mateus 7. E eu falei, agora me mostra o que o Senhor quer falar. E Deus quer falar com você, quer falar comigo nessa manhã. E
Deus me mostrou Mateus 7 com muita clareza. Eu queria ir para o 6, o Senhor não vai, você vai para o 7. E o versículo é o 24, que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é semelhante o homem prudente que construiu sua casa na rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas o que ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato, como um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Espírito de Deus, fala conosco, Senhor, nessa manhã e nos ensina para que nós saiamos daqui como um homem, uma mulher sábia que constrói a nossa casa sobre a rocha, no nome de Jesus. Eu iniciei lá, quando a gente iniciou a live aqui, alguns minutos atrás, falando a respeito da importância de você estabelecer a sua vida em Deus. O segredo do sucesso pleno, de plenitude, é Deus em primeiro lugar. As pessoas, elas dizem assim: mas eu não tenho tempo. Não, você coloca Deus na sua agenda e aí depois você coloca Deus ao redor da sua agenda, tá? Você coloca Deus no meio ali da sua agenda e depois você coloca toda a sua agenda ao redor, tá? Você precisa entender isso, porque senão você vai se tornar alguém mal sucedido, você vai se tornar alguém entristecido, você vai se tornar alguém adoecido. Não tem como você crescer, ampliar, viver plenitude sem a presença de Deus. Não tem como você viver o propósito pleno que Deus criou você para viver desde a eternidade, se você não estiver buscando a presença do Senhor. E essa palavra aqui, ela fala de dois tipos de pessoas. Ela fala de alguém que construiu sua casa na rocha e alguém que construiu sua casa na areia. Aqui fala de dois níveis de pessoas. E é interessante porque as duas pessoas ouviram a mesma palavra. As duas pessoas tiveram a mesma orientação. As duas pessoas foram orientadas, conduzidas, guiadas, direcionadas. Só que uma ouve a palavra e ela coloca em prática. O outro ouve a palavra, mas ele não pratica. Então a grande diferença não está em ouvir a palavra. Nós conhecemos muitas pessoas. Quando eu atendo muita liderança, eu atendo muitos pastores, pastoras, missionários, eu atendo muitos psicólogos, psicólogas, que muitas vezes a pessoa fala assim: eu já sei, eu sei como é que é. Eu falei: beleza, eu não estou dizendo que você não sabe, mas vamos caminhar. E aí a gente começa a caminhar dentro dos treinamentos, a gente começa a caminhar dentro da jornada. E essas mesmas pessoas que entraram nesse lugar do eu já sei isso. Só que saber não muda a vida de ninguém. Saber não muda nem a minha, nem a sua vida. Eu sei que a palavra de Deus diz muita coisa. Só que se eu não viver a palavra, se eu não praticar a palavra, eu não vou conseguir ter os resultados que a palavra diz que eu teria. Só que tem pessoas que não conseguem praticar a palavra, porque ela não consegue acreditar. Ela está aprisionada em um bloqueio chamado incredulidade. E esse bloqueio ele é tão perigoso que Jesus, ele vai em Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, as pessoas que estavam em Nazaré começam a dizer: mas você não é Jesus? Aquele moço, filho de José, carpinteiro. Você lembra não de Jesus brincando com a gente? Rapaz, tu acha que isso aí faz milagre, coisa nenhuma? E a palavra de Deus diz assim: ele não pôde
operar milagres em Nazaré. Não foi que ele não quis. Não foi que ele não podia. Ele não tinha poder. Tinha poder. Era o mesmo Jesus que por onde passava. Olha só, o mesmo Jesus que por onde ele passava tinha cura, milagre, prodígio, maravilha, transformação, restauração, realinhamento. Por onde Jesus passava, o mover de Deus estava com Jesus. O rio de Deus estava fluindo. Só que em Nazaré, o rio de Deus gerou barreira. O rio de Deus era para fluir, era. Só que ficou ali, embarreirado. Jesus não pôde operar milagres em Nazaré. E a Bíblia diz, por conta da incredulidade daquelas pessoas. Tem pessoas que estão se movendo na frequência da incredulidade. Queridos, o nosso cérebro, o nosso coração, as nossas células, o nosso organismo, ele emite frequência. Ou frequência de vida, ou frequência de morte, ou frequência de fé, ou frequência de incredulidade. Isso não é misticismo, não é. Isso é verdade, isso é real, isso acontece. E mesmo que você não creia, está acontecendo com você o tempo inteiro. Só que eu preciso ser intencional na mudança da minha frequência. Eu não posso permitir me manter numa frequência de incredulidade, porque a incredulidade ela vai bater na sua porta como bate na minha. Satanás vai falar com você como fala comigo. Quantas vezes ele já disse para mim: desiste, menina. Mas pelo amor de Deus. Olha a trabalheira, olha a agonia, meu Deus. Perde seu tempo não. Desiste desse negócio. Deixa pra lá. Que mãe de multidão quer? Só que aí eu fico com a palavra que o Senhor me deu. Só que aí eu tenho clareza da visão de futuro que o Senhor me entregou. Só que daí eu rebato a voz do inimigo dizendo: cala a boca, Satanás, porque está escrito. Jesus nos ensina a rebater o inimigo. Jesus nos ensina a nos posicionar em fé. O inimigo falou com Jesus, vai falar com você. Tem pessoas aqui que estão ouvindo a voz do inimigo o tempo inteiro, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que estão o tempo inteiro ouvindo o inimigo falando e você está concordando com ele. Ele fala: é muito difícil. É você falar: é muito difícil. Você fala como se você estivesse falando. Ele sopra aqui para você: eu não vou dar conta não. Aí você repete. Você declara aquilo que Satanás quer que você declare. Você se move de acordo com aquilo que o inimigo quer que você se mova. Só que a palavra de Deus diz: aquele que ouve a palavra e pratica, aquele que ouve a palavra e coloca em prática, aquele que ouve a palavra e se posiciona diante da palavra, aquele que ouve a palavra e se move estrategicamente segundo aquilo que a palavra diz. Eu preciso crer que a palavra de Deus é verdade. Eu preciso crer que não é apenas um livro. Eu preciso crer que isso aqui é um manual de vida. Coloque aí: a Bíblia é um manual de vida. Coloca, lembra para você, escreve, se move. A Bíblia é um manual para a vida. A Bíblia é um manual para a vida. Você encontra aqui educação de filho, casamento, vida financeira, vida de sucesso. Você encontra aqui cura, restauração, vida emocional. Você encontra aqui saúde. A Bíblia é um manual de vida. Só que, infelizmente, nós não temos o hábito de ler os manuais. Infelizmente, nós gostamos muito de fazer do nosso jeito. A Bíblia é um manual de vida. Sabe quando você compra aquele eletrodoméstico novo e você, ao invés de ler o manual de como funciona, você já vai lá e cutuca o negócio e mexe, em tempo de quebrar. Tem pessoas que são assim. Elas vão se lançando para a vida,
vai se batendo, bate a cabeça aqui, bate a cabeça lá, bagunça aqui, esculhamba lá, e vai. Mas ela não para amolar o seu machado. Ela não para ouvir os conselhos de Deus. Ela não para ouvir a orientação que o Espírito Santo está dando. Ela não para se construir na verdade da palavra. A Bíblia é um manual. Rose falando, até queima o aparelho com a preguiça de ler. Exatamente. E aí não sabe mexer, não sabe como funciona. Não vive, às vezes, a integralidade do que aquele aparelho poderia gerar na sua vida. Quantos não estão vivendo as promessas de Deus? Quantos alunos eu tive que chegaram na minha vida que eles não tinham sonhos, eles não sonhavam, eles não tinham aspirações, eles não conseguiam acreditar mais. Quantos alunos chegaram na minha vida, inclusive pastores, que não cria mais no poder da oração? Olha que frustração. Não cria mais no poder da oração. Porque já tinha orado tantos anos e não tinha conseguido romper em resposta. E aí chega uma menina, como eu já estou há um tempo nesse ramo, aí chega uma menina e aí fala para você assim, olha, faz desse jeito aqui, vamos por esse caminho aqui. Porque às vezes, queridos, você está orando, mas a frequência que você carrega no seu cérebro, no seu coração, no seu organismo, nas suas células, é de incredulidade. Às vezes você está orando da boca para fora. Às vezes você está orando e dizendo, Senhor, abre essa porta. Mas aqui dentro você pensa assim, eu já sei que não vai abrir. Eu já sei que não vai acontecer. Eu já sei que eu não vou viver isso. E o que acontece? A incredulidade te impede de viver o romper de Deus. Te impede de muitas vezes se posicionar como você deveria. Te impede de entrar no novo e no sobrenatural daquilo que Deus tem para você. Quantos estão orando, mas eles, através daquilo que eles acreditam, porque a oração muitas vezes é falado, mas aquilo que você acredita não está conectado com a sua oração. É uma desconexão. Não conecta o que eu oro com o que eu acredito. Então você não recebe a resposta de oração, você não vive o milagre, você não vive a fé. Então, gente, como é forte isso? Porque você pode saber de muitas coisas, mas elas não funcionarem na sua vida. E é por isso que a palavra de Deus diz, aquele que ouve a palavra, 2 tipos de pessoas aqui ouviram a palavra. Um colocou em prática, colocou a palavra para funcionar, ele viveu a palavra. O outro, ele ouviu a palavra também, mas ele não viveu a palavra. E é interessante que eles passam pelos mesmos processos. O homem era prudente, ele constrói sua casa, cai a chuva, transborda o rio, sopra o vento, dá contra aquela casa, mas ela não cai. Só que o outro, cai a chuva, sopra os rios, cai a chuva, os rios, os ventos, só que a casa cai porque está presa na areia. A casa estava construída na areia, não tinha alicerce, não tinha estrutura, não tinha base. E como alguém me perguntou lá no início, como é que eu faço quando eu tentei fazer alguma coisa e não deu certo? O que aconteceu com essa pessoa? O vento veio, as águas veio, a chuva chegou para a vida dela. Só que ela pode ser alguém que deixa que a casa caia. Ela pode ser alguém que desaba. Quantas pessoas eu conheço que está enfrentando uma barata e está querendo morrer? Uma vez chegou uma mulher,
Ela falou assim, meu marido fez esses jogos aí de azar, né? De tigrinho, desses negócios. E perdeu 7.000 euros. E eu tentei me matar. Eu falei, meu Deus do céu. A pessoa tentou se matar por conta de 7.000 euros. Então, olha o nível de percepção de vida que essa pessoa tinha. Olha o nível. E tinha sido cristã uma vida inteira. Mas tentou o suicídio por conta de 7.000 euros. Então o vento bateu na casa dela, bateu. As águas bateu, a chuva chegou. E ela estava construída onde? Na areia. Ser construído na areia é ser construído na minha força, na força do meu braço. Ser construído na areia é não ter princípios, valores estruturais que te sustentam. Ser construído na areia é manter essa vibração de incredulidade. Ser construído na areia é permanecer no medo. Porque eu quero dizer para você, todo mundo vai ter problema. A chuva uma hora vai chegar para você como chegou para mim, como vai chegar para todo mundo. Os ventos vão soprar as muitas vozes. Vozes da rejeição, vozes do abandono, vozes dos abusos, vozes dos risos, das zombarias. Vão chegar, vão. Só que a grande questão, aonde você está construída? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua base? Quem é o seu alicerce? Quem é que te sustenta? Quem é que te direciona? Quem é que te capacita? Quem é que tem cuidado de você? E aí, de uma forma prática, eu decido ser alguém que não apenas ouve a palavra, mas alguém que coloca a palavra em prática. Durante muitos anos atrás, todas as vezes que eu ouvi uma palavra, eu pensava, e como que eu posso fazer para praticar isso? E como eu posso fazer para poder me mover nessa direção? E como que eu posso fazer? Eu sempre pensava de que maneira eu poderia colocar uma fé em prática, me mover de uma forma prática. Porque aquele que ouve a palavra e coloca em prática, ele vai ser como alguém que constrói a sua casa na rocha. Mesmo que as adversidades cheguem, mesmo que os problemas nos encontrem, mesmo que as zombarias façam parte aí do nosso derredor, ainda assim eu vou estar firmada na rocha, crendo que tudo isso vai passar. Eu quero te dizer nessa manhã que não tem luta que dure para sempre, não tem problema que dure para sempre, não tem adversidade que dure para sempre, não tem enchente que dure para sempre, não tem vento que dure para sempre. Vai passar, vai passar. E se você estiver estabelecida na rocha, você vai ficar de pé. Vai ficar de pé, você não vai cair. Você não vai ser abalada. Deus está te chamando hoje, não apenas para ser uma ouvinte da palavra. Ouve um monte de coisa, ouve um monte de coisa, ouve um monte de coisa. Não. Deus está te chamando hoje para você não ser apenas uma ouvinte da palavra, mas para você ser uma praticante da palavra. Colocar a palavra em prática, de uma forma prática. Alguns meses atrás, eu vivi uma situação bem desafiadora, onde eu paguei alguns móveis da minha casa, paguei uma porcentagem desses móveis à vista no Pix, paguei um monte de coisa da construção elétrica, já tinha pago, eu não tinha a maldade que o povo fala que você precisa ter, de você só pagar quando estiver pronto. E aí a pessoa me conta uma história que a mulher estava morrendo, aquela coisa toda. Eu acabei fazendo alguns pagamentos de pessoas diferentes.
E chegou um momento onde eu fui pedindo para a pessoa resolver o problema, e não resolvia. Não resolvia. E eu falei assim, olha, eu vou procurar um advogado e eu vou entrar na justiça. Eu vou ver como que vai resolver isso. E eu tinha um contrato tanto do móvel, tinha um contrato do outro pessoal. E aí, tô vendo advogado, entrei em contato com o delegado, não sei o que, tô resolvendo tudo. Vim aqui pregar de manhã, na live. E aí o Senhor trouxe uma palavra lá em Isaías e disse assim, esquece o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? Esquece o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? Eu falei, Senhor, não quero saber. Eu estou pregando para essas pessoas, não é para mim. Não é. Eu vou botar o povo na justiça. Eles vão ter que me pagar. Porque é muito injusto. Senhor, tanto que eu trabalho. E aí eu comecei ali. E isso eu estou pregando para o povo. E eu comecei com aquela movimentação. Durante todo aquele dia, aquela palavra, ela entrou dentro de mim. E aquela palavra, ela ficava gritando. Não era nem falando, não. Esquece o que se foi. Não viva no passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Esquece o que se foi. Não viva no passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Queridos, naquele dia, aí eu tinha um encontro, né, com os advogados. Aí eu falei, pessoal, eu quero agradecer, né, por marcar reunião e tal, mas eu não vou mais, porque eu recebi uma palavra de Deus. E eu não vou pôr mais essas pessoas na justiça, né? Eu vou esquecer esse negócio, vou deixar pra lá e vou seguir meu rumo, meu fluxo, meu caminho, minha jornada. E o Senhor, vou continuar me posicionando, né? De outra maneira. E eu não vou mais fazer porque o Senhor me trouxe uma orientação. Detalhe. O homem prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. O homem imprudente, tolo, é aquele que ouve a palavra e não coloca em prática. Naquele dia Deus me deu uma palavra. Ele falou, esquece o que se foi, não viva no passado, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo algo novo na sua vida. Eu vou fazer, meu Deus, muito além. E naquele momento, eu estava revoltada, eu estava indignada. Você pensa numa mulher indignada que eu estava. Indignada com o descaso daquelas pessoas, com aquilo que tinha acontecido. Eu estava revoltada. Só que naquele dia, eu precisei colocar a palavra que eu estou dizendo para vocês aqui, em prática. Eu não queria fazer aquilo. Eu não queria deixar para lá. Eu não queria desmarcar com os advogados. Eu não queria desmarcar com ninguém. Eu queria era pegar a polícia, ir lá na porta deles, ou pegar minhas coisas, ou pegar meu dinheiro. Eu não queria fazer o que Deus estava falando. Só que aquele que ouve a palavra e coloca em prática é semelhante a alguém que constrói a sua casa na rocha. Queridos, eu sei que o meu Deus, Ele vai me honrar. Eu sei que tem muita coisa para acontecer na minha vida, porque eu vi meu futuro, gostei do que eu vi, estou indo para lá. Eu sei que obedecer a palavra e a orientação de Deus é muito mais forte, muito mais poderoso do que viver num lugar de desobediência. Eu sei que eu poderia ter, através dos advogados, da polícia, revestido aquele quadro. Mas eu sei que o meu Deus, Ele pode derramar sobre a minha vida infinitamente mais de tudo que eu pedi, pensei e imaginei. Então eu quero te dizer nessa manhã, não é apenas ouvir, é praticar. Não é apenas praticar aquilo que eu gosto, quero, estou sentindo. Não estou sentindo vontade. Se Deus te deu uma direção, faz, mesmo sem vontade. Quantas vezes o Senhor já me deu uma palavra de oferta?
Eu lembro que uma vez eu juntei 7 mil, eu estava numa situação difícil da minha vida, mas eu juntei 7 mil reais ali, ó. Mas de pedacinho em pedacinho, fui juntando, eu juntei 7 mil reais. Quando eu acabei de juntar 7 mil reais, o Senhor falou comigo assim, eu quero que você dê de oferta para fulano. Eu falei, não, o Senhor está de brincadeira comigo. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e obedece é semelhante a quem constrói a sua casa na rocha. Queridos, vão vir ventos, vão vir tempestades, vão vir as águas, mas a casa não vai cair, porque o Senhor é o teu sustento, o Senhor é a sua base. A obediência nos faz permanecer firmes, inabaláveis. A obediência, ela traz o milagre, ela atrai o milagre de Deus para as nossas vidas. Então que você seja alguém que ouve, mas alguém que coloque em prática. Que você seja alguém que ouve, mas alguém que vive a verdade de Deus. Que você seja alguém que ouve, mas alguém que diz, Senhor, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor está me direcionando a fazer. Nos últimos dias Deus tem falado, você tem que acordar pela madrugada, e eu vou te acordar. Eu estava acordando e meu Deus do céu. Mas aquele que ouve a palavra e obedece, constrói sua casa na rocha. Deus está te chamando para construir sua casa na rocha. Porque diante dos ventos, das chuvas, dos problemas, das adversidades, você vai permanecer firme, firmado. Ontem eu conversei com alguém a respeito de umas situações e eu falei assim, fique tranquilo. Você sabe para onde você está indo. Fique em paz. Você sabe para onde você está indo. Aquele que constrói sua casa na rocha é semelhante a quem constrói. Aquele que obedece, aquele que ouve e obedece a palavra, é como quem constrói a casa na rocha. Não vai cair, não vai ser abalado. É como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, no nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E eu quero orar por você nessa manhã. Espírito Santo, faz uma obra, Pai, que ninguém pode fazer. Senhor, traz a consciência qual é a palavra que esse povo precisa obedecer. Eu sei, Pai, que o Senhor já tem ministrado tantas coisas ao coração dos teus filhos. E muitas vezes, Senhor, elas têm deixado para depois, elas não têm feito aquilo que o Senhor tem ministrado. Mas eu oro nessa manhã que obediência possa marcar o coração das tuas filhas nessa manhã. Obediência, condução do teu Espírito. Que elas não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que elas não sejam apenas ouvintes, mas aqueles que praticam a tua palavra de uma forma sobrenatural na tua presença. E nós oramos, ó Deus, que famílias sejam resgatadas, que, ó Deus, vidas aqui sejam transformadas pela obediência da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém e amém de novo.